Saúde e qualidade de vida. Oferecimento. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. E Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. A APECAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, realiza um trabalho fundamental em Santa Maria, acolhendo e oferecendo assistência gratuita a pessoas em tratamento oncológico e também seus familiares. Com uma atuação baseada na solidariedade e também no cuidado integral, a entidade oferece diversos serviços como atendimento social, psicológico, nutricional, hospedagem, alimentação e também encaminhamentos. No Saúde e Qualidade de Vida de hoje, nós vamos conhecer mais de perto essa importante atuação e descobrir como cada um pode contribuir com essa causa tão necessária. Tudo isso no Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento. Verdito Buffet Grill. Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. E Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Olá, sejam todos bem-vindos ao Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado por você sempre estar aí na audiência, acompanhando o nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre a APECAM, unidade aqui de Santa Maria. Portanto, é uma alegria aí receber a assistente social Andressa Moreira de Oliveira, da APECAM, aqui de Santa Maria, que vai nos explicar um pouco mais, Andressa, como é que funciona, como é a atuação da entidade, as campanhas desenvolvidas, os eventos e também sobre as formas de colaboração da comunidade, como eu falei no texto aí de abertura aqui do programa. Andressa, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. A APECAM já sempre, a gente está trazendo, convidando, ou a Andressa, ou o David da comunicação, enfim, sempre alguém aí para vir até o programa aqui para falar um pouco mais das atividades e de maneira geral, da APECAM. Então, já são sócios aqui do Saúde e Qualidade de Vida, Andressa, mais uma Sim. vez aqui conosco, muito obrigado, por ter vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Saúde. Obrigada pelo convite, mais uma vez poder trazer um pouquinho da instituição para o programa, falar a importância da instituição na comunidade aqui em Santa Maria e dizer que esse espaço para nós é muito grandioso, que a gente consegue trazer o que nós como instituição podemos auxiliar tanto na unidade de Santa Maria, mas para quem é referência ao tratamento oncológico, a Santa Maria também. Pois é, na verdade tem a unidade aqui Santa Maria e depois quantas mais no estado, Andressa? Tem outras cidades, claro? Tem sim, nós somos 15 unidades ao total, além de Santa Maria, mais 14 unidades espalhadas em todo o Rio Grande do Sul, Então, este ano a gente também completa 20 anos de atuação no Rio Grande do Sul. E com isso, cada unidade tem suas cidades de referência. Santa Maria hoje, a unidade de Santa Maria é referência para 138 municípios que faz tratamento oncológico. Então, nisso nós estamos aqui para acolher, amparar, com os nossos serviços ali. A gente hoje está dentro das políticas de assistência social. Então a gente pode dizer que a gente, além da casa de hospedagem, a gente também temos o serviço
de assessoramento, defesa de garantia de direitos em Santa Maria. Que bom. Pois é, na verdade a gente, né, eu falei agora há pouco, sempre a gente está, na medida do possível, trazendo, né, um representante da APECAM aqui, só que na verdade nunca é demais, né, a gente conhecer um pouco mais sobre a APECAM, porque às vezes nem todas as pessoas, né, têm conhecimento, acredito que muitos, né, já assistiram aqui, alguma participação de vocês aqui no programa, mas sempre é bom, né, a gente reforçar, né, fortalecer essa atuação da APECAM na comunidade, e não só na comunidade aqui de Santa Maria, como tu falou, né? Quer dizer, abrange outras cidades. Sim. Assim acontece, Andressa, em todas as unidades, em todas as cidades onde tem a APECAM, cada uma tem, digamos, a sua área de abrangência, a sua área de atuação, é isso? Sim, cada unidade ela tem as suas cidades de referência, mas claro que, dando um exemplo, Porto Alegre tem uma unidade da APECAM, mas aquele paciente que vai vir a Santa Maria fazer um tratamento aqui, ou ele vai ter que fazer um exame por algum motivo, ele pode sim ficar na APECAM de Santa Maria, mesmo não sendo uma referência a APECAM, né, para Porto Alegre. Claro, mas, e assim vice-versa. Assim vice-versa. Então a gente sempre fala, tu está em tratamento oncológico em Santa Maria, tu pode utilizar a casa de hospedagem aqui em Santa Maria. Afinal, tá na cidade, no local ali onde tem uma unidade, né? Embora então, não seja morador digamos, da região de abrangência, né? Exato. Como é que tu chama a região de referência, né? Isso, do tratamento de referência oncológico. Que na verdade é a área, né? São as cidades que podem se utilizar do trabalho, dos serviços daquela unidade, Isso, né? a gente sempre traz esse exemplo para até entender a abrangência que Santa Maria hoje tem nessas 138 cidades, né? Mas o que a gente pode muito falar é que, tendo diagnóstico oncológico, tu pode ser atendido em qualquer unidade no Rio Grande do Sul. Então, a nossa referência é tu estar em tratamento oncológico. Então, não tem a idade, não é, se for criança, adulto, idoso, tudo isso não interfere. Tu tem que ter o tratamento oncológico para ser assistido pela instituição, tanto quem está em tratamento e a sua família, né? Então a gente tem que trazer que a família também é assistida pela APECAM. Então nós temos alguns serviços que são estendidos, casa de apoio, porque vai ficar tanto o usuário quanto o acompanhante, né? Todo mundo vai receber esse serviço gratuitamente, e também aos outros atendimentos, como psicológico, o jurídico, que nós aqui em Santa Maria temos o atendimento jurídico através de um voluntário. Então a gente tem muitos voluntários hoje que nos auxiliam também nesse atendimento. Andressa, com relação a quando tu fala nos familiares, o critério como é que funciona? É o paciente e uma pessoa, um familiar, é isso? Vocês têm assim um limite em função também, acredito que, de espaço, né? Hoje a gente sempre fala, né, que o usuário em tratamento e mais um acompanhante. Nem sempre precisa ser o familiar. Muitas vezes aquele paciente que está em tratamento às vezes é sozinho, né, o filho, ou mora longe. E aí tem um vizinho que consegue acompanhar. Um amigo, uma pessoa. Um amigo. Então, assim, a gente fala que o usuário, esse é o acompanhante. Claro que assim... E é obrigatório isso, ter o acompanhante? É obrigatório. Isso aí a gente faz porque a gente sabe que o tratamento oncológico, ele acaba sendo um pouco, às vezes, agressivo. Ele tem algumas, vamos dizer, intercorrências. Algumas pessoas passam super bem, né? Não sentem nada. Outras pessoas já não, acabam precisando de um auxílio, às vezes, até para uma alimentação, claro, para conseguir se locomover um pouco melhor. E este acompanhante, ele acaba auxiliando, porque a gente tem uma equipe, né? Não somos da área da saúde, então a gente não consegue dar esse atendimento que talvez essa pessoa que está debilitada necessita. A gente consegue perceber, mas como hoje em Santa Maria a gente consegue ter acomodações para 32 pessoas.
Pois eu já ia te perguntar da capacidade, né? Isso, são 32 acomodações. E aí um exemplo à tarde, às vezes fica eu e a psicóloga. A gente não consegue perceber se todo mundo ali se alimentou, se está conseguindo, né, levantar direito da cama. E este acompanhante, ele vai ser os nossos olhos. Claro. Ele que vai nos trazer. Na verdade, ele auxilia ali, ele apoia nesse cuidado mais individual, digamos, que vocês também não têm como, né, fazer, né, de forma... Isso, a gente não consegue, porque a gente já tem os atendimentos... Claro. Ao longo do dia, de quem vai precisar de suplementação, às vezes a questão do kit alimentação também, o empréstimo da cadeira de roda. A psicóloga tem os atendimentos individuais ali feito por agendamento. Então muitas vezes a gente não só para o usuário também, né? Para o familiar também, né? Para o acompanhante. Então, assim, a gente não consegue ter esse olhar de ir lá ver como é que ele chegou de uma químio, de uma rádio. Então, às vezes a gente chega pela manhã, olha todo mundo, pergunta como é que tá, a gente vê quem vai pro hospital, pro motorista ir levar, e ao finalzinho lá da tarde a gente também vai dar aquele tchau, ver como é que tá. E o acompanhante é o que consegue perceber, muitas vezes, que as nossas refeições... Aquele usuário está com uma dificuldade, ele precisa às vezes de uma sopa, né, de uma comida mais pastosa. Algo mais específico. E ele vai poder levar para a nossa nutricionista. E ela vai fazer essa adequação. Então ele é os nossos olhos individuais. Realmente são os olhos de vocês, isso, né? Isso, para nos trazer essa dificuldade. Porque muitas vezes o usuário, ele já se sente tão grato por estar recebendo esse cuidado, por estar ali, né, gratuitamente, sem ter nenhum custo, que às vezes eles não querem nos falar, que ele não está conseguindo comer, que ele não está conseguindo tomar o café, que ele está com dificuldade para tomar um banho. E o acompanhante, ele vem nos trazer. Então a gente faz toda uma adequação através do olhar do acompanhante também. E até mesmo se precisar ir para o hospital, não estiver bem, se a gente precisar chamar, né, vamos dizer, o SAMU, hoje precisa-se de um acompanhante junto, por ser um tratamento oncológico. Claro, para acompanhar o Exato, pessoa, né? Então por esse motivo é uma exigência, né? A gente acaba pedindo esse critério ao usuário oncológico que traga o seu acompanhante. Tu falou agora sobre o hospital, né? Vocês também conduzem por exemplo, para quem tem uma consulta marcada, enfim... também há essa assistência aí no transporte para... Sim, hoje nós temos o transporte, até porque a nossa casa ela fica longe do principal hospital de referência, que é o universitário. O USM, né? Isso, então todos os dias pela manhã a gente vem com o nosso transporte, traz os primeiros grupos e conforme os horários de consultas, de exames, a gente vai vindo ao longo do dia. Mas normalmente as consultas é num horário cedo, né? Horário cedo, aí tem algumas rádios e químios que são à tarde, então assim, todo dia eles passam na nossa recepção e avisam. Eu vou tal horário, aí o outro diz eu vou tal horário, e a gente organiza de uma maneira que todos consigam vir e voltar à instituição, né, com aquele transporte que a gente hoje possibilita para eles. Quer dizer, na verdade, vocês acabam não parando muito, né, nessa questão do transporte, né, na condução deles lá, porque imagina, acredito que todos os dias, né, tem consultas, tem a quimioterapia ainda ela é mais espaçada, né, Andressa? Mas, por exemplo, a radioterapia, ela é direto, né? Sim, todos os dias. 25 dias, alguma coisa assim, mas todos os dias, né? O máximo que às vezes eles ficam são 48 dias fazendo radioterapia direto, né? Então, por isso que não tem nenhum período fixo que eles possam ficar. Pois é, não, eu ia perguntar na média quantos dias, não tem uma... Não tem, porque assim, o máximo das radioterapias é 48. Mas aí eles vão fazer, para iniciar a radioterapia, eles precisam fazer alguns exames. Então, às vezes, eles já ficam uma semana antes,
voltam para casa, voltam para fazer a rádio e ficam esses 48 dias indo só final de semana para casa. Depois que termina a rádio, eles começam a fazer os exames para ver como é que foi o resultado e aí eles vão retornando. Alguns retornam a cada 12 dias, 10 dias, às vezes um mês, então vai dependendo a cada tratamento. E se eles precisarem ficar 2 anos vindo na instituição, podem vir, não tem uma data de quando termina prazo, esse ciclo conosco, claro. Né? Ele está em tratamento, ele Até está porque utilizando. o tratamento ele é, de certa forma, a longo prazo, né? Sim, é um tratamento longo e fora, muitas vezes, que o tratamento acaba, mas a gente fala que a parte psicológica ainda não finalizou. Né? Precisa às vezes um tempinho a mais ali com a nossa psicóloga. Então pode ficar um tempo além, sim, somente para a parte psicológica. Sim, e muitas vezes eles acabaram o tratamento psicológico, mas eles frequentam as nossas oficinas. Porque hoje a gente tem oficina de geração de renda, nós temos também reiki, temos massagem, temos alguns grupos multidisciplinares onde musicoterapia. Agora nós vamos iniciar com o nosso coral de 60 mais. Então até o final do ano ali vai ter aulas com o professor, vamos ter apresentações. O coral é uma novidade. É uma novidade, é um projeto que não foi... tinha, né? Não, é um projeto que semana passada foi aprovado pela Unimed 60 mais. Então agora nós vamos poder ter, né, esse belíssimo coral. Nós também temos um projeto de oficina de reparo de costuras através do Instituto Renner, que foi aprovado também. Então assim, esse ano a instituição ela está cheia de novidades para os nossos usuários e comunidade, porque é projetos abertos à comunidade, onde a gente tenta fazer um elo entre quem está em tratamento oncológico e aqueles que podem ajudar a instituição. Então, o coral é aberto à comunidade. A comunidade pode se inscrever. Pode se inscrever, pode participar, pode fazer parte aí da... Exatamente, e tudo é gratuito. Né? Então, o bom é dizer para a comunidade que ele pode participar e é gratuito também. Só que as vagas são limitadas. Claro. Né? Vamos ter um espaço de 15 vagas. Andressa, tu comentou a respeito da capacidade, né? São 30... E 2 acomodações. Contando com o acompanhante. Então, 16 usuários em tratamento oncológico. E os seus acompanhantes. E seus acompanhantes. Existe a falta de vagas? Como é que vocês, né, trabalham essa questão? Por exemplo, hoje tem alguém esperando alguma vaga? Ou normalmente tem como acomodar, um vem, fica um período, sai, abre vaga, daí outro que precisa? Ou teve casos já, ou tem casos que realmente a capacidade chegou ali e tem alguém necessitando e daqui a pouco não tem vaga? Este ano a gente está conseguindo acomodar todos, né? A gente está um ciclo, vamos dizer, bom, que um termina, outro está entrando. Mas é toda uma mecânica aí que vocês têm que mais ou menos ir jogando ali, né? Principalmente quando é o quarto adaptável, que é para cadeirante, que a gente só tem um. Então esse a gente fica pensando. Aí nós temos uma rampa de acesso ao 2º andar, então às vezes aquele cadeirante que, né, não é tão idoso, o acompanhante também não é tão idoso, a gente já dá vamos colocar no 2º andar, utilizar a rampa, porque é só um quarto. Mas já tivemos o ano passado de não deixar ninguém de fora, porque a gente sempre fala da gente adaptar a nossa sala do reiki. Né? Então vamos adaptar. Já surge mais uma acomodação. Exatamente, que a gente sempre tenta. Mas assim, eu acho que é bom salientar que a gente tá ali correndo, né, junto com parcerias para conseguir aquisição de um terreno, para ver se a gente consegue fazer uma sede aonde a gente possa ter quantidade de acomodações suficiente. Um local maior. Um local maior. Andressa, ali é próprio?
ali é próprio, mas hoje as nossas instalações elas já estão pequenas para tudo que a gente tem na instituição. E a tendência é essa, né? Cada vez... Exato. O ali que eu falo, para quem não sabe ainda, para o nosso telespectador internauta, é na Avenida Borges de Medeiros, quase esquina com a 2 de novembro, né? Isso. Em Santa Maria. A casa roxa de dois andares, né? Exato. E aí a gente, assim, vamos dizer, é um sonho que a gente quer realizar, essa construção onde a gente também possa ter quarto, que hoje a gente não tem essas acomodações para transplantados. Então é uma grande dificuldade hoje, assim, a gente... Toda vez que a gente tem uma pessoa transplantada e a gente não consegue receber, porque a gente não tem as adequações. Que aí também exige um cuidado maior, né? Exato. Então, assim, se a questão do terreno, a gente já está em trâmites, né, para conseguir a doação, então a gente espera que daqui mais alguns anos a gente tenha... Mas não se sabe nem local, nada assim, não? Temos o local já visitamos ele, né? Então, assim, a gente espero que seja em breve, né? Que bom, né? Nós também, então, assim, trazendo isso, essa novidade, né? Então, por isso que eu digo que o ano de 2025, ele está sendo muito mágico para a instituição, de muita gratidão de tudo que a gente está conseguindo conquistar, assim, nesse ano aí. Essa questão da acomodação aí eu te perguntava, porque, na verdade, é um controle, né, que tem que ter, porque... cada um tem o seu período, né? Uns ficam mais, outros ficam menos, e aí tu tem que ir tentando, né, fazendo toda uma programação ali para tentar receber, né, as pessoas que precisam, obviamente tendo o local, tendo a acomodação, né, Andressa? No ano de 2025, vamos dizer que a gente está respirando um pouquinho mais tranquilo, mas está sendo um ciclo de entradas e saídas, vamos dizer, calmamente, assim. Mas já teve momentos de não ter mesmo onde a gente acomodar que meio deu um todos. sufoco. Já, assim, a questão do transporte também, às vezes a gente faz várias viagens, porque hoje a gente tem uma doblô, né? Então, que é uma outra, vamos dizer, um outro sonho da instituição, era a gente conseguir uma van, que aí sim todos os usuários viriam, às vezes... nos horários que são os exames, às vezes a gente tem que dar uma ligadinha para o hospital, pedir para deixar uns um pouquinho mais tarde, para não atrasar, porque hoje a gente tem a doblô como um transporte, mas são 16 usuários e a doblô hoje ela traz 7, né, de cada vez. Então quer dizer, sai da PECAM, vai até o hospital universitário, volta e vai de novo com mais uma leva de usuários. E alguns usuários precisam dos seus acompanhantes. Eles não conseguem ir fazer rádio e químio sem ter esses acompanhantes. Alguns são cadeirantes, então a gente tem que ter o espaço para levar a sua cadeira junto, né? Então tudo isso é pensado ao longo da semana. E como tu comentou também, muitas vezes tem casos e casos, né? De cada um, mas tem pessoas que às vezes já saem um pouco debilitadas também, né? De uma sessão de químio, rádio, enfim, né? A gente sabe. E aí isso a gente tem que acabar sempre pensando como vai acomodar, se são muito idosos, se consegue, por mais que a gente tenha uma rampa, mesmo às vezes a pessoa conseguindo caminhar, aquela rampa é uma dificuldade para quem está em tratamento oncológico. Então, tudo isso a gente acaba ao longo da semana pensando como vai acomodar. Então, eu digo que é uma tarefa não fácil, mas às vezes também tranquila de pensar, porque os nossos usuários hoje, eles são muito tranquilos, né? Eles formam uma família, então eles abraçam todo mundo que vai chegando. Aqueles que chegaram primeiro acolhem quem vai entrando depois também. Então, bem tranquilo de estar lá na instituição. Pois é. Então tá, Andressa, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, mas a gente já segue em seguida. Nós vamos ao intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida, voltamos, seguindo aqui com o nosso assunto sobre a APECAM, a unidade aqui de Santa Maria. Já voltamos. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos.
mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapecan.com.br. Aapecan. Nós acreditamos na vida. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, construímos um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Faça parte do grupo de médicos que atendemos por todo o Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou nos chame no Instagram, @evoamarketing, e se torne referência na sua região. Como foi a inauguração, então? Foi insanidade total. Foi uma loucura. Acho que não tem outro jeito, a gente definiu um pouquinho o que foi sábado, em termos de... Acho que o nosso time deu sangue para atender e para a gente conseguir abrir sábado e atender todo mundo. Acho que foi um pouco esse momento da gente se reencontrar com o nosso cliente, com as bandas. O pessoal veio em peso, né? E foi aquela loucura, mas aí domingo de meio-dia a operação já fluiu normalmente, casa cheia, tudo ok. As novidades passam pela estrutura, passam pelo buffet por quilo, né? Sim, estamos abertos, venha conhecer o buffet por quilo, tá muito bacana. Estamos ativos, Carniceria Del Fuego, vem! Nós estamos de volta com o programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, falando sobre a APECAN Santa Maria. Está conosco a Andressa Moreira de Oliveira, que é assistente social da APECAN aqui de Santa Maria, e que está nos falando aí sobre como funciona, enfim, quais as atividades, uma geral, né, sobre a APECAN, né, Andressa? E eu já quero te perguntar agora com relação às pessoas, né, que precisam, né, dos serviços da APECAN Santa Maria. Tem algum critério? Como é que funciona? A pessoa tem que mandar alguma documentação antes? Chega lá, chega lá direto, apresenta alguma coisa a respeito do tratamento, que realmente é paciente oncológico? Como é que é esse primeiro contato com a unidade? Muitas vezes, a maioria das vezes, eles vão encaminhado pelo próprio hospital, né? Porque eles já conhecem a instituição, então eles mesmos fazem essa indicação, mas pode ser por busca espontânea. Uhum. Eles podem ligar para realizar o agendamento do cadastro. Ali na própria ligação ou entrando em contato pelas nossas redes sociais, eles podem, a gente vai estar informando a documentação que eles precisam levar. Esse cadastro é realizado primeiramente conosco, as assistentes sociais, e aí após isso é analisada a necessidade. Porque cada usuário ele é visto individual, cada um tem o porquê de estar ali, qual é a busca, né? Claro. E a partir dali a gente passa para os outros profissionais, como psicologia, às vezes a casa de apoio, que é a hospedagem, muitas vezes jurídico, às vezes eles vêm para uma questão
de vulnerabilidade também, que a doença leva muitas famílias, né, entrarem numa vulnerabilidade social. Às vezes também a parte psicológica, porque o diagnóstico vem abalando todo familiar. Então essa busca pode ser diretamente na instituição ou ligando para o nosso telefone, né, que é o 3025 9400, e pegando todas as informações da documentação. Tem algumas documentações necessárias para levar e, vamos dizer, o atestado médico com o CID, até para a questão da comprovação do tratamento oncológico, né? Mas tudo isso a gente conversa, se alguma documentação às vezes faltou, a gente faz ali, né, para a pessoa levar para nós outro dia, mas sempre todo mundo recebe algum atendimento quando está precisando ali. Nada tão burocrático, né, que dificulte tanto, né? Isso, a Nem gente... pode, né? Porque assim, já é uma fragilidade. Tu já está no momento frágil. Se tu não tiver uma flexibilidade de conversar, de explicar, tudo se torna mais difícil. E o que a PECAM tenta é mostrar que não. Que a gente está ali para acolher, para apoiar, que ele não está sozinho nesse caminho. Então, muitas vezes a gente tem a documentação, né, para esse cadastro. Então, por isso que a gente sempre fala, liguem, chamem nas redes sociais, porque o que tiver ao alcance da instituição, nós vamos tentar amparar. Sem dúvida. Andressa, e além desse acolhimento aí, desse suporte, né, durante o tratamento, durante o período ali que a pessoa necessita, a PECAM ela também realiza, né, algumas campanhas de prevenção, né, algumas atividades. Quais ações aí têm sido desenvolvidas, né, nessa área e o que tem pela frente agora? Isso. Além da gente acolher, a gente fala que a gente tem que prevenir. A gente também realiza palestras de prevenção ao longo todo do ano. Falando assim dos próximos meses, a gente tem a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, o Julho Verde, que ainda não é muito conhecido, mas é um dos índices mais altos que a gente tem no Rio Grande do Sul. Até pelo nosso clima, né? Claro. A gente, vamos dizer, acaba ingerindo muitas comidas quentes, bebidas quentes, então essa prevenção de se falar da importância da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Nós também depois trabalhamos Outubro Rosa, Novembro Azul. Aí chegando ali, já no finalzinho do ano, a gente tem o Verão Laranja, que é a prevenção do câncer de pele, e as atividades que a gente tem ao longo do ano, que como estivemos agora no mês de maio, né, o nosso Chá das Mães. E vocês tem sempre também o brechó, né, Andressa? Sim, o nosso brechó, nesse momento, ele está acontecendo um brechó de garagem, toda a semana, a gente está sempre publicando nas nossas redes sociais, porque ele está passando por uma reforma pela aprovação do projeto do Instituto Renner. Aonde ele vai fazer toda a reforma do nosso brechó, da nossa lavanderia, vai ter oficina de reparos. Então, com isso, até o finalzinho de junho, nós vamos reinaugurar um novo brechó, vamos dizer, com um toque dali do Instituto, né? Como regra, ele é realizado sempre quando? Uma vez por semana, a gente, para não deixar ele fechado até fazer essa reinauguração, uma vez por semana a gente está fazendo o brechó de garagem. Então nós colocamos todas as peças que a gente tem na nossa garagem ali, geralmente acontecendo nas nossas quintas-feiras. As quintas. E são doações? Isso. A gente recebe doação da comunidade, né? E aí a comunidade mesmo vai lá e adquire as peças. Claro. Os nossos usuários, a gente realiza doação. Então, aqueles nossos usuários que estão precisando de roupa, calçados, cobertas agora, principalmente no inverno, e a gente acaba doando para eles, né? Aqueles que nos trazem essa necessidade. Sim. Falando em doações, em ajuda, é sempre bom também reforçar, né, como é que a PECAM se mantém. Tu comentou agora há pouco, um dos eventos, né, tradicionais que
que a Pecan realiza, que é o chá, né? O chá das mães. E foi agora há pouco, né? Sim. A gente pedi para nossa produção colocar aí, nós temos algumas imagens, olha só. Ali é o Leandro, né? Sim, é o nosso coordenador. Né? Coordenador regional de Santa Maria. Aí o David da comunicação, fazendo o registro ali do... tiveram atrações, né, no chá, Alessandro Martins e Gringo, né? Exato, que foi a atração, né? Eles são parceiros já de muitos eventos, né? Assim como você que fez... Mais um ano eu apresentei todo esse cerimonial aí. Estava muito bonito, muito legal o evento. Foi no dia 18 de maio. 18 de maio, exatamente. Né? Olha só, mais ou menos quantas pessoas, Andressa, a gente vê aí, né, o Salão Nobre do Avenida Tênis Clube teve, né, lotado. 400 pessoas. A gente fez um público este ano de 400 pessoas. Ali né? a Paula de Menezes, né? Sim, esse ano nós tivemos a Emília, né? Isso. E como é que é o nome do outro também? O Visconde. O Visconde, a gente teve o desfile. O Thiago Rampelotti, O David está aqui nos bastidores e está nos ajudando aqui, ó. Ele apareceu ali, mas ele está aqui nos bastidores também, né? Sim. E aí a gente teve o desfile das nossas usuárias, que é tradicional. Que é um momento bem especial, né? Sim, e também trazendo esse ano os filhos, né? Então esse ano a gente conseguiu colocar também rapazes, que às vezes é bem difícil, eles têm vergonha, mas assim, muitos filhos foram para mostrar o quanto orgulho da luta daquela mãe, o que aquela mãe venceu, né? E aí eles estavam ali por elas. E aí as parcerias que a gente teve com a loja Loeci esse ano, que fez o desfile, né? Exato, emprestou as roupas da coleção, calçados, então elas recebem maquiagem e é um dia diferente, porque elas nunca pisaram na passarela e aí tá ali... E se saem muito bem, né? Diga-se de passagem, eu pelo segundo ano apresentei o evento, olha, né, são modelos. Exato, e aí é uma forma, vamos dizer, da comunidade também contribuir com a instituição, porque esse chá... Ele é em prol da instituição. Todas as comidas, tortas, salgados que foram servidos no chá foram doação da comunidade. Inclusive eu perguntava lá pro David no dia do evento, né? David, de onde que são os salgados? São de vários lugares, exato. Enfim, né? Porque são doações de diversas empresas, né, Andressa? Sim, então a gente tem empresas de bolos, docinhos, salgados, panificadoras também. Então, assim, a gente, vamos dizer que tem um grande auxílio para poder produzir esse chá, assim, né, como as apresentações, tudo são pessoas que doam um pouquinho de si para estar ali. Né? Então, todos ali estavam realmente gratuitamente ali conosco para aquela tarde acontecer em prol de alguém que está em tratamento oncológico. E esse evento aí, o Chá das Mães, que é bem tradicional, como eu falava, é somente uma das atividades, né? Um dos eventos onde as pessoas podem contribuir, né? Sim, sim. Aí a comunidade, e a gente agradece até a comunidade, porque já é o nosso 8º chá e todo mundo abraça a causa. E esse ano muito especial, aos 20 anos. Pois é, comemorando, tu fez menção no primeiro bloco ali, são 2 décadas, né, de APECAN no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, e cada vez mais a gente vê que a comunidade, né, do Rio Grande do Sul acredita neste trabalho, porque a cada ano a gente consegue, às vezes, inaugurar uma nova instituição, pensar onde talvez a gente possa estar fazendo essa melhoria, e tudo isso é graças à comunidade que acredita, contribui, né, vai ali todo mês, faz a sua doação mensal, porque realmente hoje a instituição ela se mantém 90% de doações de contribuintes. E de que forma isso pode acontecer, essas doações, né? Para quem está nos assistindo, por exemplo, agora, que quer ajudar, tem que ir lá direto, por telefone, por Pix, como é que eu faço? Hoje a gente tem um setor de captação que faz as ligações para Santa Maria e toda a região, né? Como o nosso coordenador, ele
coordena Santa Maria, Uruguaiana, Ijuí e Santa Rosa, o setor da captação faz ligações então para muitas cidades. Sim. E fala da importância desse serviço. O quanto isso é importante na vida de quem está fazendo esse tratamento oncológico. Fala um pouquinho da nossa suplementação, porque hoje tu consegue a suplementação via SUS, mas demora um pouco para vir e quem usa sonda não pode esperar. E é um tratamento bem caro, vamos dizer, se tu for comprar suplementação para tentar se manter. Então, muitas vezes, por telefone, tu pode combinar. O valor é a comunidade, é a pessoa que vai estipular aquele valor e ela pode escolher se ela quer fazer via Pix, se ela quer fazer também por um mensageiro, né, um rapaz que vai na casa. Vocês têm a pessoa que Temos, identificada e tal. Exato, eu ia dizer assim, ele está sempre identificado, ele vai entregar o recibo da doação, aonde vai estar o nosso CNPJ, ele já vai até saber o valor que foi combinado. Claro. Então, todas essas informações, quando ele chega na casa, ele já tem, né? Muitas vezes eles já são conhecidos dos nossos contribuintes, mas tem a forma Pix, que pode ser pelo nosso CNPJ, né? E quem quiser ir lá na instituição, levar também presencial, conhecer a nossa casa, fica o convite para a comunidade. Pode ser doar alimentos. Pois eu ia te perguntar, não só valores, né? Não. A pessoa que quiser ir lá fazer uma doação de alimento, enfim, alguma coisa, não tem problema. Alimentos, roupas, mechas de cabelo, porque a gente também faz a doação de perucas, né? Então, assim, hoje a gente tem uma ampla doação que a gente acontece aos nossos usuários, então até uma mecha de cabelo já faz a diferença na vida deles. E são confeccionadas lá, Andressa? Não, a gente tem uma outra ONG parceira da instituição que a gente manda essas mechas separadas, selecionadas, elas produzem a peruca e nos mandam de volta. Mandam de volta para fazer a doação. Exatamente. Poxa, que trabalho bacana. Sim, né? então vamos dizer que são parcerias, né? Então a gente nunca diz que consegue fazer tudo sozinho. Tu sempre tem que ter sempre alguém também te auxiliando ali, né? Então por isso que a gente fala que juntos somos mais fortes, né? Sempre, né? Sempre. Sim. Andressa, e claro, fora a questão que tu já comentou no primeiro bloco, né? Da possível sede, né? Esperamos que em breve, né, maior, mais espaçosa, com mais acomodações. Quais são hoje assim as maiores necessidades, né, da APECAM Santa Maria? Hoje tem alguma coisa em que vocês precisam com mais brevidade ou que sempre necessitam? Sim, vamos dizer que hoje a questão da contribuição para suplementação, né, que a gente todo mês trabalha uma campanha, às vezes a gente sempre analisa o que está saindo mais, o que nossos usuários hoje procuram. É suplementação por sonda, aí faça uma campanha, é suplementação em pó, é para criança, porque criança existe uma dificuldade que muitas vezes demora para vir a suplementação. E acaba sendo uma compra de uma lata bem caro para o nosso usuário que está em vulnerabilidade. A alimentação também, vamos dizer que a gente tem que ter todos os dias, porque nós temos a casa de hospedagem. Então a gente serve café da manhã, o almoço, café da tarde, a janta. Todas as refeições. Todas as refeições. Então, assim, sempre a nossa despensa tem que ter alimentos. Claro. Então, a gente nunca pode deixar faltar a eles. Não pode faltar, né? Então, essas são as necessidades básicas, assim, que a gente tá sempre ali na arrecadação em porta de mercado, né? A gente tá sempre tendo parceiros que nos oferecem carrinhos solidários, porque a gente vai além da casa de hospedagem. A gente tem essa alimentação, tem o transporte, que através da contribuição que a gente consegue abastecer o nosso transporte, né? Então hoje várias coisas eu acho que são muito básicas que a gente está sempre precisa pensando. Sempre, né? Precisa sempre. Não tem como dizer para um usuário que às vezes vem de outra cidade que a gente não conseguiria levar ele até o hospital.
E muitas vezes ele não tem condições Claro. de ir até o hospital. E isso faz uma desistência, que é o que nós buscamos mostrar para eles. Não desista. Não pode, né? Não pode. Não pode, Eles já têm a dificuldade de sair do seu município, se adaptar numa casa diferente. Sim, né? É verdade. Andressa, nós já estamos quase encerrando aí o nosso tempo. Com relação à faixa etária, eu acho que eu não te perguntei, né? Existe uma faixa etária definida para ser usuário, para estar utilizando os serviços lá, ser acolhido pela APECAM? Não. A APECAM hoje ela não tem uma faixa etária. Estando em tratamento oncológico, já é assistido Crianças? pela APECAM. Sim, crianças, adultos, idosos, né? Então a gente sempre fala, tem o diagnóstico, vai ser assistido pela APECAM. Tá bem. Andressa, muitíssimo obrigado. Chegamos, já passa rápido, né? Chegamos ao fim, mas com certeza, né, em seguida a gente aguarda alguém de vocês aí para participar mais uma vez aqui do Saúde, né? Nos dando sempre mais esclarecimentos sobre o trabalho, sobre a atuação, sobre os eventos, as campanhas, né? Tudo que a APECAM faz, tudo que a APECAM realiza, e esse trabalho aí, né, sempre muito louvável, né? Parabéns a todos vocês, né? Leve o nosso abraço para o Leandro, né? Que é o coordenador, David, enfim, toda a equipe que sempre está aí trabalhando, né? Fazendo esse belo trabalho aí para quem necessita. Muito obrigado por ter vindo ao Saúde e Qualidade de Vida mais uma vez. Obrigada pelo espaço, a gente que agradece. Tá bem, muito obrigado. Nós conversamos então com a Andressa Moreira de Oliveira, que é a assistente social da APECAM, Unidade Santa Maria, APECAM, que neste ano de 2025 completa 2 décadas, aí 20 anos de atuação aqui no estado do Rio Grande do Sul. A todos vocês, o nosso muito obrigado por terem estado conosco e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. E Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox.